Bem-vindos a mais uma semana no Meio Ambiente do Comitê Ecos de Pernambuco. Esse é o primeiro módulo do curso Indicadores ESG, Conceitos e Aplicações no Setor Público. Eu me chamo Flávio, eu sou engenheiro civil e também sou pesquisador do Grupo de Gestão Ambiental em Pernambuco, que mais um ano está em parceria com o Ecos, né, e organizando essa Semana do Meio Ambiente. Durante o curso vamos seguir esse roteiro: introdução e origem ao termo, linha do tempo, métricas para o setor público, tendências ESG, alinhamentos aos ODS e também passar pelos pilares ambientais, sociais e governança. Então, essa sigla, né, traduzida para o português, significa ambiental, social e governança. O termo ESG, principalmente na era pós-pandemia, foi um termo bastante comentado, né, pelas organizações públicas e privadas. E essa especulação em volta desse tema, ela gera alguns questionamentos, como por exemplo, como surgiu, o que implica e para que serve, né? A importância dessa métrica para as organizações. O objetivo desse curso vai ser a aplicação dessa métrica no setor público. Então, para conhecermos melhor as aplicações, vamos ver de onde surgiu. Né? Ela surgiu em 2004, esse termo, através de uma publicação do Pacto Global da ONU em parceria com o Banco Mundial. Essa publicação foi intitulada Who Cares Wins, ou seja, traduzindo para o português significa ganha quem se importa. E na época, o então secretário da ONU, da época, Kofi Annan, ele fez uma provocação, né? Questionou a 50 CEOs de grandes empresas privadas, questionou sobre como eles iam integrar essa métrica com indicadores ambientais, sociais e governança dentro do mercado de capitais. E foi assim que surgiu o termo ESG, em 2004, ou seja, há 20 anos atrás. E ao resgatar a linha do tempo ESG, em 1992 ocorreu a primeira Conferência Mundial sobre o Meio Ambiente, que foi conhecida como a Conferência de Estocolmo. Com o resultado dessa conferência, foi consolidada a Declaração de Estocolmo e o Plano de Ação para o Meio Ambiente Humano, e foram apresentados 26 princípios. Essa conferência marcou o início de um diálogo entre países industrializados e países em desenvolvimento. Ou seja, a pauta ESG começou a ser estruturada há aproximadamente 50 anos. 20 anos após a Conferência de Estocolmo, houve a Rio 92, em 1992, que foi a Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento. A partir daí, deu início à corrida pela sustentabilidade em todos os países dos 5 continentes. Nos anos 2000, com a virada do milênio, foram estruturados 8 ODMs na cúpula do milênio das Nações Unidas. Esses ODMs são os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que eram objetivos e metas que eram para ser desenvolvidos, né, até o ano de 2015. Nesse mesmo ano também foi instituído o GRI, a Iniciativa Globais de Informação. Essa organização internacional é independente e organizações e governos eles podem começar a poder entender e comunicar seus impactos ambientais, sociais e de governança através desse relatório de RI. Em 2004 surgiu o termo, né, a sigla ESG no documento do Pacto Global da ONU. E em 2015, através da Assembleia Geral das Nações Unidas, foram estruturados 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que são os ODS da ONU. São objetivos e metas a serem atingidos pelos países signatários até o ano de 2030. Então, contextualizando, né, a métrica ESG para o setor público e analisando a própria definição do setor público, temos que o setor público é uma parte do Estado que lida com a produção, entrega e distribuição de bens ou serviços, tanto para o governo, esses bens ou serviços, ou para a população.
também, como o setor público é uma parte do Estado, e o Estado, nós sabemos que são um conjunto, né, com três elementos, que são o povo, que diz respeito a todos que habitam no território, que englobam as pessoas, mesmo que elas estejam temporariamente no território. Ou seja, o território, que é o lugar onde é a aplicação do ordenamento jurídico, e o governo, que é a soberania, né? Soberania é uma autoridade superior que não pode ser limitada por nenhum outro poder. Então, a própria definição de setor público e de Estado é contextualizado nos próprios indicadores da ESG. Dessa forma, o Estado é formado pelos grupos de pessoas que convivem na sociedade e buscam metas em comum. Ou seja, para garantir a sociedade, o Estado reúne objetivos de caráter fundamentais, que são efetivados pelos órgãos estatais, Poder Legislativo, Poder Executivo e o conjunto de políticas de Estado do governo. Então, a própria Constituição, ela descreve em seu artigo 3º, que são objetivos fundamentais que constituem a República, que são construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade ou quaisquer outras formas de discriminação. Ou seja, os princípios da ESG eles estão muito bem amparados na própria Constituição. E analisando a importância do ESG para o setor público e o setor privado, no setor privado podemos observar que essa métrica é justificada, sua implantação, como uma forma de alavancar os investimentos, ampliar a clientela ou melhorar a reputação da marca, da empresa. Já no setor público, a própria Constituição ela prevê entre os objetivos fundamentais da República o desenvolvimento nacional sustentável, não só pelo ponto de vista econômico, mas também pelo ponto de vista social e ambiental. Ou seja, é um conceito fundamental, ou seja, o ESG no setor público é condição de existência mesmo, é um conceito fundamental. E essa integração dos indicadores da ESG no setor público, ele pode ajudar a promover o desenvolvimento sustentável, auxiliar a proteger os direitos dos cidadãos e melhorar também a qualidade de vida das comunidades. Para as tendências de ESG, eu separei 5 tendências de mercado para os ESG nos próximos anos. Então, essa pauta ambiental, social e governança ela deve ganhar ainda mais força no Brasil e no mundo. Segundo pesquisas, as empresas devem investir até 55 trilhões em ESG até 2025. E o Brasil vai ser sede da 30ª Conferência da ONU sobre as Mudanças Climáticas em 2025, a COP30. E conforme o estudo do Pacto Global da ONU no Brasil, empresas privadas, setor público e o terceiro setor estão adotando a agenda com 78,4% já incluíram o ESG em suas estratégias de negócio. Então, as 5 tendências do mercado para ESG nos próximos anos são emergência climática. A emergência climática é uma das principais preocupações dentro do tópico ambiental. Com a aceleração das fortes ondas de calor no Brasil, por exemplo, as organizações de todos os tipos estarão atentas às formas de contribuir para a mitigação desses problemas climáticos. E vai buscar, inclusive, estabelecer parcerias, estratégias com fornecedores de serviços dedicados à sustentabilidade. O setor também de prestação de contas, as empresas, as organizações, a elaboração de relatórios que indiquem os índices e as ações ESG adotadas deve tornar cada vez mais prevalente o pilar da governança, como um esforço para estabelecer uma relação de transparência perante a sociedade, o governo e os próprios colaboradores. Outra pauta também é a diversidade e inclusão. Nos ambientes de trabalho devem se tornar mais diversificados, através de ações como, por exemplo, vagas afirmativas, comitês de diversidade políticas e políticas de inclusão para grupos minorizados.
Uma pauta também que está em alta, está em tendência, é a economia circular, que pode ser vista como mais uma tendência do mercado ESG, já que liga crescimento econômico à sustentabilidade ambiental. E por fim, a mensuração e monitoramento. A última tendência está ligada à capacidade das empresas de colocarem as ações ambientais e sociais de governança em prática. É a mensuração e o monitoramento com o objetivo de avaliar o impacto do investimento em ESG. Portanto, são esperadas métricas reais e transparentes que analisem a genuinidade e eficiência dessas ações. Como dá para perceber, essas três letras elas praticamente substituíram a palavra sustentabilidade no universo das instituições e organizações. E um dos principais motivos do crescimento dessa agenda ESG é a urgência em combater as mudanças climáticas, né? E também entende-se que nenhuma empresa vai conseguir gerar um impacto ambiental e social positivo a longo prazo sem a governança. Afinal, sem uma boa governança, a empresa pode não empregar os recursos da melhor forma possível. Então, esses três pilares, eles se conectam entre si de maneira igual. Então, tem o mesmo peso. Para cada fator, não existe pilar mais relevante, digamos assim, em relação a esses indicadores. Portanto, dado esse contexto, não tem como o setor público se distanciar dessa realidade. Na verdade, a aproximação ao tema é de suma importância e relevância para medir os impactos das ações de sustentabilidade que geram os resultados dos seus órgãos, né? Dessa forma, podemos entrar agora detalhadamente nos pilares mesmo do ESG, que no caso a letra E, que vai se referir aos aspectos ambientais relacionados à organização e sua operação. Temos como exemplo as emissões de gás de efeito estufa, uso de recursos naturais, gestão de resíduos, poluição, biodiversidade e mudanças climáticas. Todos esses fatores podem ser analisados nesse eixo. No pilar social, que vai se referir aos aspectos sociais, todos relacionados à organização e sua operação, temos como, por exemplo, direitos humanos, práticas trabalhistas, diversidade e inclusão, engajamento com a comunidade, privacidade e segurança de dados. Já no pilar de governança, que está relacionado com os aspectos de governança, estão relacionados à organização também e sua operação, como, por exemplo, transparência e responsabilidade, estrutura de liderança e governança corporativa, ética empresarial, gestão de riscos e compliance. Então agora podemos entrar em detalhes em cada pilar. Então vamos começar pelo pilar ambiental. O pilar ambiental possui alguns desafios ambientais da atualidade, como por exemplo mudanças climáticas, desmatamento, poluição e gestão de resíduos, escassez de recursos naturais, regulação ambiental. Dessa forma, existem algumas implicações, e são elas as implicações desses desafios ambientais para as instituições podem incluir a perda de receita, aumento de custos, multa e danos à reputação. Além disso, as empresas que não adotam práticas sustentáveis podem ter dificuldades em atrair e reter clientes e investidores. Em relação às oportunidades geradas por políticas ambientais eficazes, temos redução de custos, que a implementação de políticas ambientais pode ajudar as empresas a reduzir os custos operacionais por meio de melhoria da eficiência energética e da redução de consumo da água e da gestão adequada de resíduos. Inovação. A adoção de práticas sustentáveis pode incentivar a inovação das empresas, especialmente as áreas com energia renovável, tecnologia verde e materiais sustentáveis, né? Acesso a mercados também, a crescente demanda por produtos e serviços sustentáveis pode abrir novos mercados para as empresas, aumentando seu potencial de crescimento e lucratividade. Vantagem competitiva. A adoção de práticas ambientais responsáveis podem ser uma fonte de vantagem competitiva para as empresas, ajudando a diferenciá-las dos seus concorrentes, né? E melhorando a reputação junto aos clientes e investidores. Atração de talentos.
A adoção de práticas sustentáveis pode ajudar as organizações a atrair e reter talentos, especialmente entre funcionários mais jovens, que valorizam cada vez mais as empresas que são social e ambientalmente responsáveis. Em relação às melhores práticas para implementar as políticas ambientais, temos, por exemplo, a avaliação de impacto ambiental, que realizando uma avaliação completa de impacto ambiental das atividades é uma etapa bem importante para identificar as oportunidades de melhorias ambientais e desenvolver políticas apropriadas, né? Definição de metas, definir metas ambientalmente específicas, mensuráveis e alcançáveis, relevantes, é uma forma importante de manter o foco e garantir o progresso na relação de metas ambientais. Engajamento dos stakeholders, né, que são as partes envolvidas. Envolver os stakeholders relevantes como funcionários, fornecedores, clientes e comunidade é fundamental para garantir a implementação bem sucedida da política ambiental, para garantir assim, o apoio contínuo dessas políticas. Integração da gestão ambiental. Integrar a gestão ambiental nas operações diárias da empresa é essencial também para garantir as oportunidades, garantir que essas políticas ambientais elas sejam efetivamente realizadas. Temos também monitoramento da avaliação. Implementar um sistema de monitoramento e avaliação também é fundamental para medir o progresso em relação às metas ambientais. Transparência nos relatórios. Fornecer relatórios regulares e transparentes sobre o desempenho ambiental da empresa é bastante importante, né? Para demonstrar o compromisso que a empresa tem com as políticas ambientais e são responsáveis em manter a confiança dos stakeholders. Melhoria contínua. Continuamente avaliar e melhorar as políticas ambientais é fundamental para garantir que a empresa esteja sempre operando com as práticas mais avançadas e responsáveis. E agora, partindo para o aprofundamento do pilar social, temos alguns desafios sociais atuais, né? O principal deles é a desigualdade social, que é um dos maiores desafios sociais enfrentados pelas organizações brasileiras. Muitas empresas têm adotado políticas de diversidade e inclusão para promover a igualdade de oportunidades dentro das organizações. Além disso, algumas organizações têm investido em projetos sociais para ajudar a combater a desigualdade, como programas de educação e capacitação para jovens em baixa renda. A garantia dos direitos trabalhistas é outro desafio social para as organizações. Para superar este desafio, as empresas estão investindo em políticas de responsabilidade social corporativa, garantindo o cumprimento das leis trabalhistas e promovendo um ambiente de trabalho justo e seguro para seus colaboradores. O acesso à saúde é outro desafio social enfrentado pelas organizações, principalmente em áreas remotas e de baixa renda. Algumas empresas estão investindo em projetos de saúde comunitária, como construção de hospitais e clínicas e promoção de campanhas de conscientização sobre saúde. E temos também o desafio da inclusão digital, que é um desafio social que tem se tornado cada vez mais importante para as organizações, especialmente no contexto pós-pandemia, que teve um crescimento no trabalho remoto nas instituições. Então as empresas estão investindo em tecnologias e treinamentos para garantir que seus colaboradores tenham acesso a ferramentas digitais e sejam capazes de trabalhar de forma remota e de maneira eficiente. A adoção de políticas e projetos sociais pode trazer benefícios. Entre eles, a produtividade. Organizações investem em políticas sociais eficientes, como o programa de capacitação e treinamento para seus colaboradores, e podem experimentar o aumento da produtividade. Os colaboradores capacitados e bem treinados geralmente são mais eficientes e engajados em suas tarefas. Tem a relação com a imagem, né? As organizações que se preocupam com questões sociais e que investem em projetos sociais geralmente são bem vistas pela sociedade e pelos consumidores. Isso pode melhorar a imagem da empresa e a reputação no mercado. Também tem os custos, né? Investir em políticas sociais pode reduzir os custos operacionais da empresa a longo prazo. Isso pode incluir a redução de custos com rotatividade de funcionários, pois os colaboradores mais engajados e satisfeitos tendem a permanecer na empresa por mais tempo.
Tem os talentos, né? As organizações que possuem políticas sociais eficientes podem atrair talentos mais qualificados e engajados que buscam empresas que se preocupam com questões sociais. A questão dos riscos, que as organizações que adotam políticas sociais eficientes podem reduzir os riscos de processos judiciais relacionados a questões trabalhistas e sociais. Stakeholders, as instituições que investem em políticas sociais estão demonstrando preocupação com a necessidade e demanda de seus colaboradores, clientes, fornecedores e comunidade local e outras partes interessadas. Essa abordagem pode ajudar a construir um relacionamento mais positivo e duradouro com esses stakeholders, o que pode trazer benefícios como a fidelização de clientes e fornecedores, além de fortalecer sua reputação na comunidade local e junto a outras partes interessadas. E as melhorias práticas para implementar uma política social bacana? Seria o quê? Necessidades sociais, identificar necessidades dos stakeholders internos e externos, metas e indicadores, estabelecer metas e indicadores claros é importante, pois vai garantir que as políticas sociais atendam aos objetivos da empresa e possam ser monitorados e avaliados de forma consciente, né? Tem também os engajamentos dos stakeholders, envolver os stakeholders no processo de desenvolvimento e implementação dessas políticas sociais é uma forma eficaz de garantir que suas necessidades e expectativas sejam consideradas e atendidas. Práticas inclusivas, incluir a diversidade e a inclusão em políticas sociais pode ajudar a promover uma cultura mais inclusiva na empresa e atrair também e reter talentos diversos, né? Transparência, comunicar de forma transparente sobre as políticas sociais da empresa e seus resultados é importante para garantir a confiança e engajamento dos stakeholders. E por fim, monitoramento e controle, que monitorar e avaliar continuamente as políticas sociais é importante para garantir a sua eficácia e identificar que as áreas de melhoria da oportunidade vão ter expansão. Entrando no pilar de governança, o terceiro pilar, né? Não menos importante, eu diria que é o mais importante. Esse pilar ele também tem os desafios da governança corporativa atual, que seria a transparência. A falta de transparência nas informações e nos processos decisórios eles podem gerar desconfiança dos stakeholders e prejudicar a imagem da empresa. Conflito de interesses. É comum que o interesse dos acionistas na administração e dos demais stakeholders entre em conflito, o que pode comprometer a tomada de decisões e efetivamente comprometer a gestão também. Falta de diversidade. A falta de diversidade na composição do Conselho de Administração e de Alta Gestão pode limitar a visão estratégica, a capacidade de inovação da empresa. Corrupção. O envolvimento em casos de corrupção e a falta de medidas efetivas para prevenir e combater a corrupção podem ter impactos negativos na reputação da organização e na capacidade de atrair investidores. Resultados imediatos. A pressão por resultados de curto prazo pode levar a decisões que visam apenas lucro imediato, sem levar em conta que impactos ao longo prazo na sustentabilidade da empresa e no relacionamento com os stakeholders. Conformidade com as leis. As empresas brasileiras enfrentam um ambiente regulatório complexo e constante mudança, o que exige investimentos em compliance e governança para evitar sanções e danos à imagem da empresa. Assim, entramos nas oportunidades ao implementar a política de governança, que uma seria o aumento da confiança e credibilidade. Ao implementar boas práticas de governança corporativa, as empresas ganham a confiança e a credibilidade dos investidores, dos clientes e dos colaboradores da sociedade em geral. Outro ponto é a redução de riscos. A implementação de políticas de governança corporativa ajuda a reduzir os riscos de corrupção, fraude e outros tipos de irregularidades, garantindo assim a sustentabilidade da empresa. Melhoria na gestão. Essa adoção dessas políticas sociais, de governança corporativa também pode ajudar a melhorar na gestão da empresa, tornando mais eficiente, transparente e responsável. Acesso a novos mercados, né? Muitos investidores e empresas estão cada vez mais preocupados com a governança corporativa e exigem que seus parceiros e fornecedores adotem práticas nessa área.
Atração e retenção de talentos, né? As empresas com boas práticas de governança corporativa são vistas como mais éticas e responsáveis e que podem ajudar a atrair e reter talentos a longo prazo. E melhoria na imagem da empresa, né? Que a implementação dessas políticas pode melhorar a imagem da empresa perante a sociedade, tornando-a mais responsável e comprometida com as questões ambientais. Dessa forma, dá para definir as melhores práticas para implementar as políticas de governança, né? Uma seria estabelecer um conselho de administração independente e diversificado. Ter um conselho independente e diversificado pode garantir que a governança seja mais equilibrada e tomar decisões melhores para as empresas e seus stakeholders. O outro é definir códigos de conduta de ética. É importante que a empresa tenha um código de ética e conduta que especifique comportamentos e práticas de negócios adequados que os funcionários possam consultar e seguir. Implementar auditoria externa e interna. Né? As auditorias podem ajudar a identificar riscos e problemas em potencial e desenvolver soluções, né, para corrigi-los. Divulgar o relatório de sustentabilidade, isso é de extrema importância. Relatórios de sustentabilidade ajudam a fornecer a transparência e responsabilidade sobre as práticas da empresa em relação à ESG, além de ajudar a gerenciar riscos e oportunidades relacionadas à sustentabilidade. Garantir a transparência na tomada de decisão. A transparência é fundamental para a construção da confiança e credibilidade e pode ser obtida através da comunicação aberta e transparente da empresa em relação às decisões e processos de tomada de decisão. E por fim, estabelecer canais de denúncia, né? Esses canais de denúncias, eles podem ajudar a empresa a identificar os problemas e irregularidades em potencial, além de garantir que os funcionários sintam seguros para relatar possíveis problemas sem medo de retaliação. Com isso, terminando o primeiro módulo, espero vocês no segundo módulo e bons estudos. Até já!